Nos últimos dois vídeos do canal, eu acabei falando sobre a fanbase da Shinobu e a fanbase do Abanai, que um dos principais motivos dessas fanbases serem meio ruins era justamente pelo problema do power scaling, que é uma comunidade que a maioria dos integrantes é feita por homens. Mas bem, não é só a comunidade masculina que acaba estragando Kimetsu no Yaiba. Acredite se quiser, a comunidade feminina de Demon Slayer também é um pouco ruim. E para falar a verdade, eu até considero ela mais tóxica do que a comunidade de power scaling. Porque querendo ou não, power scaling é algo que é chato, é tóxico, mas é algo suave, é você simplesmente pegar a obra e debater. Só que a comunidade feminina de Demon Slayer, ela vai bem mais além. Ela pega a obra de Demon Slayer e leva para um lado mais de fetiche, vamos dizer assim. E por isso que no vídeo de hoje eu vou falar sobre a comunidade feminina de Demon Slayer e por que ela é tão problemática. Claro que nesse vídeo aqui eu não vou estar generalizando. Vou falar de uma minoria e de uma parte da comunidade, até porque todos os fãs de Kimetsu no Yaiba não são desse jeito. É só uma pequena parte e cada tópico do vídeo eu vou falar sobre cada tema específico. E bom, se você gosta do meu conteúdo e tá aqui, eu já espero que você deixe seu like. Se você é novo, chegou aqui de paraquedas, já se inscreve no canal e é claro, ativa o sino para não perder mais nenhum vídeo. Agora sem mais enrolação, né? Vambora pro conteúdo. Começando por um dos problemas mais simples, que esse aqui é até suave comparado aos outros, que é a rivalidade da comunidade da Shinobu com a comunidade da Mitsuri. Não sei porquê, não sei qual motivo, mas existe uma grande rivalidade na comunidade feminina, na comunidade que é fã da Shinobu e a comunidade que é fã da Mitsuri. Muitas fãs da Shinobu falam que a Shinobu ela é uma das melhores Hashiras pela sua importância na história e ficam zoando a comunidade da Mitsuri por simplesmente a Mitsuri ser um personagem que só tá lá pra ser fanservice. Enquanto a comunidade da Mitsuri, né, zoa a comunidade da Shinobu pela Shinobu ser a Hashira mais fraca, então tem uma rivalidade entre as duas comunidades. Mas eu acredito que um dos maiores motivos dessa rivalidade é em relação ao estilo, já que a Shinobu ela é puxada por um estilo ali mais alternativo, mais gótico, enquanto a comunidade da Shinobu é mais puxada por aquelas garotinhas coloridas. Então meio que tem essa confusão entre as duas fandoms, principalmente por conta do estilo. As meninas que gostam mais desse temazinho mais dark, de personagens mais sérios, não se dão bem com as meninas que gostam dessa comunidade mais colorida, mais fofinha, que é a comunidade da Mitsuri. E bom, eu queria entender por que existe essa rivalidade, sendo que na lore, tanto Mitsuri e Shinobu, elas são amigas, são personagens que se dão bem. Se fosse duas personagens que estão na história que não se dão bem, né, que são rivais, eu ficaria até calado e entenderia o motivo dessa rivalidade entre as duas comunidades. Mas na história de Demon Slayer não existe isso, elas são amigas, então tipo, é só uma pira fora da fandom. E acredite se quiser, isso aqui é a coisa mais de leve que você vai ver no vídeo, que é a rivalidade entre a comunidade da Shinobu e a comunidade da Mitsuri. E sinceramente meninas, não existe motivo para existir uma rivalidade entre essas duas comunidades, sério, vocês eram para ser unidas. E a partir desse ponto já começam as coisas que começam a ser mais estranhas da comunidade feminina de Demon Slayer, que eu vou começar logo de leve, começando pela sexualização na comunidade de OC. Bom, pra quem não sabe o que é OC, são personagens originais que uma fandom criam para um determinado anime, ou série, ou filme. Isso é mais comum em animes, onde as pessoas criam personagens, né, para aquele universo. É bem famoso você encontrar Hashiras, né, criado por fãs, né, o que é algo bem interessante. Porém, tem um pequeno lado dessa fandom, né, que eu acho meio podre, que é simplesmente as personagens sexualizadas que as próprias meninas criam. E meu irmão, eu acho isso meio cringe, tá ligado? E meio feio, pô, mano. Como é que vocês, meninas, vão criar personagens sexualizados num mundo onde uma das maiores lutas das mulheres é simplesmente lutar contra a sexualização, para não transformar o corpo da mulher em um objeto, e vocês criam personagens simplesmente onde destaca mais decote, roupas bem curtas. E cara, eu não entendo isso. Não tô dizendo que são todas as meninas da comunidade de OC, até porque eu já vi várias OCs, né, que são bem bonitinhas, são Hashiras feitas com aquele fardamento normal, mas a maioria, quando você vai pesquisar, são personagens com peitos enormes, decote enorme, usando tipo a parte de baixo com a roupa parecida com a da Kitana do Mortal Kombat. E cara, eu acho isso muito ridículo. Você vai lá os OCs lá, é tudo personagem que parece uma prostituta. E mano, eu queria saber porque que a comunidade de OC feminina gosta de criar personagens assim. Porque sim, você encontra personagens com roupas normais, mas quando você coloca personagens OC femininas, a maioria que você vai achar é sexualizada. Já teve um caso de uma fã minha vir me mostrar um OC, e quando eu vi a OC dela eu fiquei meio assim, pois a moça, né, que veio me mostrar, ela era uma criança, ela tipo volta ali dos 14, 15 anos, mas a OC dela era toda sexualizada. E bom, eu acabei não comentando sobre isso, eu falei que era legal e tal, enfim, mas eu achei extremamente estranho, né, uma criança, né, como ela, uma garota de 14, 15 anos, criar um OC que era tão sexualizada. E bom,
Se você que é menina que tá assistindo esse vídeo, se você for criar uma personagem original, cria uma personagem com roupa comportada. Já existe tanta polêmica em volta da personagem Mitsuri, aí vocês vão criar mais personagens baseado nesse estilo de roupa mais curto, sexualizado? Não, meninas. Vocês sabem, meninas, que hoje em dia uma das maiores lutas das mulheres é contra a objetificação da mulher. Então, não deem gasolina e nem gatilho para os homens verem mais ainda as mulheres como objetos quando vocês criam essas personagens originais com decote, com roupa bem curta. Então, vamos criar personagem normal, pelo amor de Deus? É uma comunidade, né, que para quem é veterano do canal sabe que eu já citei muitas vezes ela aqui no canal, e é uma comunidade que eu não curto muito, que é a comunidade Gacha Life. Que sim, não é só mulheres que tem nessa comunidade, como também homens. Mas assim, particularmente vindo de mim, mangalástico, eu acho muito bizarro se você for homem e você gosta de Gacha Life. Meu amigo, eu acho que você tá querendo transar de ré. Porque eu olho pra Gacha Life e só consigo imaginar que só mulher gosta disso. Se você é homem e gosta de Gacha Life, meu amigo, eu sinto muito, mas seu pai tem desgosto de você. Mas brincadeiras à parte, bom, um dos maiores problemas da comunidade de Gacha Life é simplesmente porque eles são cheios de paradinha meio esquisita ali. Bom, começando de leve que eles gostam muito de ficar fazendo react de outros vídeos, que bom, eu particularmente não curto muito react, eu acho um conteúdo preguiçoso, mas isso aí é até de leve. O maior problema da comunidade de Gacha Life é porque eles ficam criando muita coisa de fetiche, fica criando muita historinha alternativa, descaracterizando a personalidade de muitos personagens, o que fazem muitas crianças acreditarem que aquela personalidade que aparece nos Gacha Life é a verdadeira personalidade dos personagens. E fora que as historinhas que são criadas no Gacha Life são bem estranhas. Claro que tem umas que são bobinhas, são engraçadas pro público-alvo, mas tem umas que são bem esquisitas. É só você pesquisar um pouco aí no YouTube que você acha umas paradas bem esquisitas da comunidade Gacha Life. Eu particularmente não tô por dentro por ela, não pesquiso muito, olho só bem por cima, mas um dos motivos de eu ter pegado um abuso à comunidade Gacha Life é simplesmente porque muitos comentários que eu recebia negativo, me xingando aqui nos vídeos de Kimetsu, era sempre uma pessoa usando o perfil de Gacha Life. Então eu já comecei a perceber que a comunidade Gacha Life é bem tóxica. Mas bem, a comunidade em si, ela tem esses problemas de umas paradinhas meio estranhas, principalmente aí com fetiche. É só você dar uma pesquisada que você olha, e como eu falei, né, boa parte da comunidade Gacha Life é feita por mulheres. Sim, tem uma minoria ali de homens, né, mas assim, homens, saiam de Gacha Life, esse bagulho é pra mulher, né, pra homem não. Mas enfim, bora pro próximo tópico. E descendo um pouco mais na camada de coisa bizarra da comunidade feminina de Demon Slayer, vem uma que também é um grande problema, que é a comunidade de chips. Eu já falei sobre chips aqui no canal, né, em um vídeo que eu postei ano passado, se eu não me engano, que era um dos maiores problemas que tinha na comunidade de Demon Slayer, que antigamente era uma coisa que só era problemática na comunidade de Boku no Hero, só que acabou também passando para Demon Slayer, que é uma comunidade que é a maioria feita por garotas, que ficam pegando personagens que não tem nada a ver e shippando. Porque assim, numa comunidade de anime, é bem normal você pegar os personagens e shipparem. Só que assim, às vezes você pega personagens que tem algum tipo de conexão amorosa, algum cara ali que tinha uma relação com a garota, mais de amizade, mas nunca chegaram a ter nada, e você acaba shippando. Eu acho que um dos animes que tem mais esse lance de chip, né, porque tem muitos personagens que tem em relação entre si, é Fairy Tail, que faz sentido, tipo, você vê que os personagens eles são bem unidos. Agora, Demon Slayer, eu acho estranho porque, tipo, tem uns chips que não tem nada a ver. Claro que existem uns chips, né, que são totalmente tancáveis, como o famoso chip da Shinobu com Tomioka, que, na minha opinião, é um chip bem tranquilo, já que os dois personagens, eles tinham uma relação ali de amizade, de rivalidade também, a Shinobu implicava muito com Tomioka, e bom, dava pra ver ali que um gostava do outro, né, mas de uma maneira ali bem peculiar. Mas sim, é um chip válido. Só que o problema da comunidade de chips de Demon Slayer é que a galera começa a shippar uns casais nada a ver, e a maioria dos casais são casais homossexuais. Eu, particularmente, eu não tenho nada contra gays, homossexuais, nem nada da bandeira LGBT, mas eu acho muito sem sentido as pessoas ficarem forçando que os personagens de Kimetsu no Yaiba são gays. Gente, pelo amor de Deus, estudem história e vejam o contexto histórico de onde o anime se passa. Demon Slayer é um anime feito por japoneses, um país extremamente conservador, e o anime se passa no fim da era Taisho ali, já iniciando a era moderna do Japão, uma época que as pessoas eram extremamente conservadoras. No universo de Demon Slayer não existe personagem gay, porque aquilo não era comum no Japão. Então parem de ficar shippando personagens de forma homoafetiva, porque isso não faz sentido. Cara, uma das piores coisas que eu vejo é a gente shippando a Akaza com Doma, dois personagens que se odeiam. É Rengoku com Uzui, dois personagens que tem nada a ver. O Uzui só tinha uma admiração pelo Rengoku. É Tokito com Genya, que puta que pariu, que chip merda, cara.
Simplesmente a relação desses dois personagens é que eles dois se ajudam na batalha ali contra o Kokushibo. Apenas isso. E a galera fica shippando esses dois personagens como se eles fossem um casal. E, mano, quem faz isso, a maioria são garotas. E, sinceramente, garotas, vocês são esquizofrênicas, velho. Não faz sentido você ficar shippando esses personagens. Qual é o problema de vocês? O Demon Slayer é um anime de luta que se passa no Japão, lá no início do século XX, numa época que as pessoas eram extremamente conservadoras. Por que que vocês vão fazer chip de personagens que não tem contexto nenhum? Você pegar obras modernas e fazer chips faz sentido, até porque hoje em dia é bem comum a comunidade LGBT estar presente em várias mídias, mas em Demon Slayer, cara, um anime que se passa no início do século XX, não faz sentido. Sério, vocês pegam personagens que às vezes só trocam duas palavras, sei lá, e ficam shippando eles. Sinceramente, eu acho isso muito problemático da comunidade. E se você fala que não gosta disso, as meninas caem em cima de você. Quantas vezes eu não recebi comentários de meninas aqui me xingando porque eu odeio o chip do Genya com o Tokito? Sério, sinceramente, vocês precisam de uma terapia. Vão curar esse borderline de vocês, porque vocês não são normais. E por último, a pior coisa que eu acho da comunidade feminina de Demon Slayer, que essa aqui, sério, é muito problemática. Que é em relação às fanfics. Mano, se você acha que chip já é um bagulho ruim, é porque você não viu a fanfic. E bem, é algo que eu não posso nem mostrar direito aqui, porque, mano, é coisa absurda, mano. É umas fanfics tão doentia que você só de ler o título você já fica com vontade de vomitar. E a maioria dessas fanfics envolve tanto a Akasa, Idoma, Tomioka e Sanemi. Cara, é uns bagulho assim que você olha e pensa, mano, por que que uma mulher faz isso? O que se passa na cabeça de uma garota de 14, 15 anos, 16 anos fazer uma merda dessa? E, mano, a maioria dessas fanfics envolve estudo. Se é que você tá me entendendo. E, cara, eu queria saber por quê? Por quê? Por que que vocês pegam uma obra que é tão de boas, uma obra tão simples, uma obra tão básica e transformam num bagulho tão doentio? E, mano, às vezes eu fico pensando, pô, mano, por que que tem mulheres que são assim? Porque, cara, beleza, a comunidade masculina de Demon Slayer é problemática, como por exemplo a comunidade Power Scaling, que a maioria, né, 99% são homens. Mas você olhar pelo lado bom, é só moleques discutindo poder do personagem, que é mais forte, que é mais fraco. Agora, quando você pega a comunidade feminina, elas envolvem uns bagulho que é muito doentio e problemático. Que, sério, mano, é caso assim de, sei lá, cara, você levar aquela pessoa pro psicólogo pra saber se ela tá bem mesmo. É caso de você olhar pra aquela pessoa que cria aquilo e pensar, mano, tu vai ser um criminoso no futuro. Sério, gente, eu queria entender qual é a pira das garotas de estar criando essas fanfics tão doentias. Claro, eu acredito também que tem fanfics que são feitas por homens, mas vamos ser sinceros, a gente sabe que a maioria das fanfics que são feitas, que você vê pela internet, são feitas por garotos, até porque garotos não perdem muito tempo escrevendo fic. A não ser se ele seja muito desocupado, não dizendo que as meninas são, né, mas esse é um bagulho que quem curte mais são as mulheres do que os homens. Enfim, eu não vou comentar muito sobre a comunidade de fanfics, porque eu não quero muito me envolver com o problema e não quero cutucar um vespeiro. Mas eu acho uma das coisas mais problemáticas que tem nessa comunidade. E, gente, não pesquisem, pelo amor de Deus. Não pesquisem fanfic de Demon Slayer. Vocês vão arranjar um trauma na vida de vocês. Vocês vão ficar sem dormir. Porque antes de fazer esse vídeo, eu fui dar uma olhada em algumas e, cara, eu quase vomitei. Sério, sem zoeira, eu quase vomitei. Porque... mano, é um bagulho de você olhar assim, você jogar o celular em cima da cama porque você quer desistir da vida. Enfim. E bom, rapaziada, essa foi a minha opinião sobre a comunidade feminina de Demon Slayer. Que assim, não tenho nada contra as mulheres, eu gosto muito das mulheres, eu amo elas. A comunidade feminina é bem problemática de Demon Slayer. Eu espero, né, que algum dia melhore, mas eu tô sendo muito esperançoso. Isso não vai acontecer, a comunidade não vai melhorar, porque a maior parte da comunidade de Demon Slayer são crianças, e crianças não têm muito essa noção de saber o que é certo, o que é errado na hora de criar essas coisas. Então, enfim, é uma problemática que infelizmente nunca vai acabar. E bom, essa foi a minha opinião. Se você faz parte de uma dessas comunidades, sinto muito, mas minha opinião, isso não vai mudar nada. E se você ficou com raiva de mim e não quer acompanhar mais meu conteúdo, enfim, botão vermelho aí tá livre para você apertar e deixar de me acompanhar. Mas sinceramente, essa é a minha opinião sobre a comunidade feminina que eu vejo de Demon Slayer. É claro que eu não tô generalizando. Eu sei que boa parte das meninas são legais, são boas de conversar, são meninas normais que não tem esse negócio de fetiche, mas infelizmente tem uma parte sim que é problemática, igual como eu citei aqui no vídeo. E bem, agora eu quero saber a opinião de vocês. Qual é a sua opinião sobre a comunidade feminina de Demon Slayer? E meninas que estão assistindo esse vídeo,
Eu quero saber principalmente a opinião de vocês, que provavelmente vocês têm mais informações do que os próprios meninos. Enfim, é isso. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se é novo. E é isso. Ativa o sino para não perder mais nenhum vídeo e até o próximo vídeo.